Bem-vindos à era da pós-verdade. Manchetes precedem os fatos, memes superam argumentos e a indignação vale mais do que a lógica. Tudo é verdade e mentira ao mesmo tempo, moldado por enquadramento e engajamento. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Ajude a propagar as ideias de liberdade. Deixe o seu like e compartilhe com seus amigos. Um artigo seu pode virar vídeo aqui também, sabia? Este artigo foi escrito por Felipe Sereda, revisado e narrado por Gordinho Caipira. É fato, vivemos na era da pós-verdade, onde tudo é verdade e, portanto, nada é. Onde a manchete vem antes dos fatos, o meme antes da argumentação e, como dito anteriormente, a indignação vale mais que a lógica. Onde todo mundo está certo e errado ao mesmo tempo e onde a realidade virou apenas uma questão de enquadramento e engajamento. Quer um exemplo? Após a passagem do furacão Helene pela Flórida, uma imagem começou a circular nas redes. Uma criança chorando em cima de um barco, abraçada a um cachorro, supostamente resgatada da enchente. Milhões de visualizações, comoção instantânea. Políticos usaram a imagem como símbolo. O problema? A imagem era falsa, gerada por IA, com membros distorcidos e texturas borradas, típicas de uma geração artificial mal feita. E mesmo assim, o impacto emocional foi real. A senadora Amy Kremer, mesmo depois de saber que era fake, manteve a publicação e declarou, abre aspas, honestamente não importa, a imagem é emblemática do sofrimento, fecha aspas. Sabendo disso, eu paro e penso, se Nietzsche vivesse hoje, teria tuitado, Deus está morto, mas pelo menos dava pra conversar com ele pela fé. A verdade, essa vagabunda nem DM responde. Mas se a verdade está realmente morta, quem manda agora? Se a verdade é relativizada, quem manda é o mercado. Porque o mercado não precisa de validação ideológica, ele apenas emerge da ação humana. Como Mises explica em Ação Humana, todo ser humano é motivado a sair de um estado de conforto menor para um de maior, e isso gera um movimento coletivo que chamamos de mercado. Toda ação gera lucro, seja ele emocional, pessoal, financeiro, para ambas as partes. Uma troca não é um jogo de soma zero, e sim um ganha-ganha. É por isso que o mercado parece o último sistema funcional em um mundo onde o valor moral foi dissolvido em likes e a coerência se mede em convencimento de massa. Mas o mercado, apesar de funcional, não é neutro. Ele reflete preferências, não necessariamente virtudes. Ele premia o que engaja, não o que edifica. Alguns podem argumentar que em tempos de atenção escassa, o algoritmo das redes sociais pode ser mais ditador que qualquer tirano de farda, e a descentralização não garante lucidez. Para isso, precisamos entender o que de fato é o mercado. O mercado é conceitualmente um sistema homeostático descentralizado. Homeostase, de forma clássica, é a capacidade de um organismo ou sistema de manter condições internas estáveis, mesmo diante de mudanças externas. Mas podemos ir além. A estabilidade real emerge da capacidade de se adaptar continuamente ao desequilíbrio. Pensa no corpo humano e no ciclo da insulina. Você consome açúcar, estímulo. O pâncreas detecta, sensor, ajuda a produção de insulina, controle e as células reagem absorvendo a glicose, efetor. Esse balanço constante entre insulina e glicose promove a vida como conhecemos. O mercado faz o mesmo com recursos escassos, por meio de preços, demanda e oferta. Tudo se regula sem a necessidade de um planejador central. Basta que os participantes reajam aos sinais. E aqui vou sair um pouco do tema do vídeo para mandar a real. O estado é a diabetes do mercado. Uma falha crônica no sensor que atrapalha o controle fino do sistema, intervém onde não entende, distorce sinais de preços, subsidia a ineficiência e regula até o que não precisa respirar. Quando o pâncreas da liberdade começa a falhar, o corpo econômico inteiro adoece. Há quem diga que o Estado pode ser o médico, mas geralmente ele é o paciente crônico com a seringa na mão errada. Voltando ao tema central do vídeo, enquanto ideologias brigam para definir o que é certo, o mercado simplesmente funciona, seja para recursos ou ideias. Indiferente à moral, à história e à narrativa, algo próximo ao funcionamento do método científico. A ciência também é descentralizada, mas com outro objetivo, aproximar-se da verdade. Ela trabalha com verdades provisórias, sustentadas por consensos temporários e evidências acumuladas. Mas a ciência erra. Sim, felizmente, é assim que se corrige. Toda teoria é uma aposta corajosa contra o desconhecido, que se torna confiável apenas quando sobrevive ao escrutínio. E quanto mais ideias opostas entram no ringue metodológico, mais forte sai o que sobrevive. É a seleção natural de ideias, a memética descrita por Dawkins. Verdade aqui não é dogma, é resultado de uma guerra fria de dados. Em suma, nem toda ideia sobrevive por mérito.
Muitas vencem pelo volume, pela repetição, pelo apelo emocional. A descentralização por si só não garante qualidade, apenas diversidade. E às vezes, essa diversidade é só ruído passageiro. Sendo assim, somente as ideias mais adaptáveis sobrevivem ao crivo temporal, fazendo com que o sistema como um todo tendencie para uma verdade funcional. Pense comigo, se a verdade absoluta é inalcançável, mas é possível criar consensos funcionais, então o que importa é a capacidade de um sistema de responder ao real de forma adaptativa. A descentralização da informação, esse fluxo constante de visões divergentes, tags, vídeos, threads, lives e provas instantâneas torna o controle narrativo quase impossível. Toda tentativa de moldar a realidade por um único discurso colapsa diante da multiplicidade de testemunhas. É como se um libertário e um comunista ficassem cada vez mais afiados em suas linhas de raciocínio e técnicas de convencimento toda vez que se enfrentassem. Mas como tudo depende de suas convicções pessoais, critérios emocionais e subjetivos, esse desequilíbrio nunca cessará. É o fim da frase. A história é escrita pelos vencedores. Nesse novo cenário, cada indivíduo com um celular ou um computador é uma antena, uma câmera, uma contranarrativa em potencial. Não existe mais monopólio sobre o que pode ser visto ou dito. Tudo pode ser contestado, criticado, revelado e até mesmo zombado. Os memes zoando nosso ditador de estimação, Xandão Cabeça de Piroca, não são apenas deboche, são desmonte simbólico. O meme não argumenta, ele ridiculariza. E quando o poder vira piada, perde a mística, ele se deteriora. Isso cria um mercado de ideias hiperativo, onde a informação circula com brutal velocidade e onde as narrativas não condizentes com a realidade têm prazo de validade curto. A própria estrutura do poder se transformou, antes sustentada pela autoridade da verdade, agora é corroída pela multiplicação de perspectivas. O mercado de ideias funciona como um sistema imunológico coletivo, onde o fluxo constante de informações descentralizada impede que doenças narrativas se espalhem sem resistência. Elas podem até convencer indivíduos, mas a malha como um todo se adapta e reage. Vivemos numa estabilidade causada pelo caos informacional, uma homeostase da mentira, da ironia, da sobrecarga. E no meio desse vômito de narrativas, o mercado segue operando como um dos últimos sensores verdadeiramente confiáveis de preferência real, não por autoridade, mas por arquitetura descentralizada. Sistemas coercitivos, autoritários, centralizados, sejam de esquerda, direita ou delírio místico, são hoje inerentemente instáveis. A descentralização da informação não permite que uma mentira dure muito tempo. A coerência do discurso não aguenta o escândalo da prática. Sendo assim, concluo que o sistema mais funcional nesse momento histórico seja o que menos depende de narrativas unificadas, o mercado. Ele não precisa de verdades absolutas, ele precisa de escolhas. E quando tudo é mentira, a responsabilidade pelas nossas escolhas é tudo o que nos resta. Obrigado pela audiência. Este é um canal colaborativo. Participe você também. Cadastre-se agora mesmo no nosso site visãolibertaria.com e envie os seus artigos por lá. Os colaboradores recebem recompensas em Bitcoin. Inscreva-se no canal e clique no botão da campainha para ser avisado de novos vídeos. Até a próxima!